Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cristão Atual. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criamos inimigos por falta de conhecimento e diálogo. Os nossos convidados são o pastor Marcelo, professor e também mestrando pela PUC Paraná, o professor João Carlos, professor de História, Pablo Pimentel, também professor de História, Guilherme, arquiteto urbanista e líder de adolescentes, e o meu irmão, o professor Tiago, professor de matemática. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, como eu disse, sobre como a gente cria inimigos por falta de conhecimento e também por falta de diálogo. Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento a respeito da palavra de Deus e acabamos criando inimigos por conta disso. E também por falta de diálogo, simplesmente por preconceito. A gente cria preconceitos sobre determinadas pessoas, determinados grupos, e a gente começa a considerar os nossos inimigos. Mas no fundo a gente nunca conversou com a pessoa, a gente nunca teve diálogo com essas pessoas e criamos esses julgamentos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para começar a nossa discussão, eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos convidados. Quem são meus inimigos e como devo tratá-los? Alguém aí quer começar respondendo? Eu posso começar essa, Vitor. Beleza. Seguinte, pergunta: quem são os meus inimigos, né? Eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta bem interessante, eu acho que até não é tão fácil, é uma pergunta complexa para responder. Mas se eu fosse pensar assim de uma maneira mais prática, eu acho que os meus inimigos, de alguma forma, seriam os inimigos de Deus. Se a gente se colocar de um lado aí, né? Tipo, seriam os inimigos de Deus. Agora, uma coisa que eu acho que é um pouco mais profunda e mais complexa é eu entender que talvez eu seja meu maior inimigo. Se você parar para pensar na questão de seja em qualquer área da tua vida, pode ser, né, na área profissional, área emocional, área financeira, se tem alguém que pode prejudicar geralmente bastante você, é você mesmo. Então eu acredito que se quem pode deixar de prejudicar a minha felicidade, o meu sucesso, a minha alegria, a minha paz, mais do que eu mesmo. Então, se eu fosse para responder de maneira rápida, eu acredito que existem muitos inimigos, talvez a gente poderia dividir em dois pedaços aí. Na parte física, seria eu o principal inimigo, e talvez aí na metafísica, talvez a gente poderia falar aí das forças do mal e tudo mais. Então eu acredito nessas duas possibilidades, mas vamos ver a opinião dos outros amigos aí. Isso aí, mais alguém quer complementar? Tem alguma ideia a respeito? Hoje, se alguém fizer uma pergunta para mim, professor João, quem são os seus inimigos? Parar para pensar, assim, fisicamente falando, eu particularmente, sendo bem sincero com vocês, eu não considero ninguém inimigo. Eu não tenho, vamos dizer assim, intriga com ninguém, ninguém que queira, que eu pelo menos conheço, né, que queira o meu mal, que deseje o meu mal. É claro que nós sabemos que existem inimigos ocultos, né? Que talvez são pessoas que de alguma forma têm inveja de você, ou gostaria de talvez ter alguma coisa que você tenha. Como, por exemplo, nós entendemos que inimigos são aqueles que, por exemplo, o ladrão, ele quer roubar minha casa, quer roubar meus bens, alguma coisa, ele me tem como inimigo, mas eu não tenho ele como inimigo porque, primeiro, eu não sei quem é ele, né? Eu não sei, né? Nós sabemos que normalmente o ladrão ele pega a gente despreparado, desprevenido. Então, assim, entrando nessa questão de, particularmente falando, assim, quem são meus inimigos? Eu, particularmente, professor João falando, eu não conheço meus inimigos. Pode ser que eu tenha, mas eu desconheço nesse momento, fisicamente falando. Mas como o professor Tiago falou, nós sabemos que dentro, né, dentro da questão do cristianismo, dentro dos conceitos espirituais, nós sabemos que existe o inimigo espiritual, né? E que muitas das vezes essa esfera espiritual ela interfere na esfera física.
Então, nem sempre esse que eu comentei, que eu usei como exemplo, o ladrão, como, entre aspas, o inimigo, que talvez ele me considere um inimigo a ser abatido para adquirir os meus bens, que é mais ou menos essa ideia, talvez ele nem saiba, ele nem perceba, também eu não sou inimigo dele, pelo fato dele querer algo que me pertence. Mas dentro dessa esfera espiritual, dessa questão religiosa que nós entendemos, de acordo com até nós vamos falar sobre a questão de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? O meu inimigo, ele não é aquela pessoa que eu vejo, talvez aquela pessoa, talvez algum dos colegas que vão falar, não, eu tenho inimigo, tem alguém que tentou já me bater, alguém que tentou fazer mal para mim e tal, mas nós precisamos entender, por exemplo, à luz da palavra de Deus, que não é necessariamente essa pessoa seria teu inimigo, por mais que você a tenha como inimigo, por mais que você diga, olha, fulano faz mal para mim, fala mal de mim, já me fez passar algumas situações constrangedoras, mas é um assunto assim que ele se aprofunda muito mais se você entrar dentro da esfera também espiritual sobre o que é ser inimigo, o que é ter um inimigo que possa realmente prejudicar a sua vida de alguma forma. Isso aí. Mais alguém? É uma pergunta Eu bem também queria, desafiadora, né? Marcelo, quer falar? Então, por favor, Pablo, você primeiro. Então tá, a gente... Essa belinha, Marcelo. Belinha é legal. Tá pensando, né? De fato, né? O João estava comentando, se a gente for olhar, também não tenho assim nenhum inimigo pessoal, alguém que eu não gosto, que eu desejo mal. Muito pelo contrário. Só que aí eu fiquei perguntando um pouco, né? O que é ser um inimigo? O que é ser um inimigo? Talvez situação existem. Eu penso de guerra, ok? Em uma situação de guerra existem dois lados que se confrontam, né? Inimigo é aquele com quem eu tenho que lutar contra. De fato, né? Aí a gente pode começar a ver um pouco além, né? Quem são meus inimigos? Pode ser um inimigo pessoal, eu mesmo, né? Mas aí eu pensei um pouco, estou só aqui colocando alguns pensamentos meus, né? Talvez hoje, para mim pessoalmente, o meu inimigo é tudo aquilo que talvez oprime a imagem e semelhança de Deus. Acho que eu tenho isso para mim. E eu não falo de pessoas aqui. Eu falo de qualquer tipo de atitude que vai em encontro, que acaba, de alguma forma, rebaixando a imagem e semelhança de Deus. Isso é interessante porque o que eu falei agora até me dá quais são as armas que eu posso lutar contra esse inimigo. Porque se eu lutar contra esse inimigo com violência, eu vou estar exercendo o que eu acho também que acaba por rebaixar a imagem e semelhança de Deus. Que a violência talvez seja uma das maiores armas que, de fato, fazem com que a imagem de Deus no ser humano seja aviltada. Então, talvez como cristão e alguém que está sempre tentando o que nós comentamos na última live sobre o racismo, que de fato o racismo seja um inimigo. Lutar contra o racismo. Porque eu creio que o racismo rebaixa a imagem do Deus do ser humano. Então, qualquer tipo de atitude humana que, para mim, rebaixe a vontade de Deus para o ser humano, para a sua natureza, eu considero inimigos. Agora, como enfrentar esse inimigo é uma outra coisa super relevante também de ser comentada. Será que o Pablo caiu? Não sei. Segue lá, Marcelo. Depois a gente faz os cortes aí.
Perfeito. Até o pouquinho ali que deu para entender do Pablo, é mais ou menos nessa linha também. Mas é uma pergunta complexa, né? Quem é meu inimigo, e como lidar com ele? Porque se a gente pensar, talvez, o inimigo, ele pode, de repente, vir com vários significados diferentes para várias pessoas diferentes. A gente pensa, de repente, no inimigo como aquela pessoa que a gente tem um ódio mortal, ou talvez não aguentaria estar na presença dessa pessoa e tudo mais, né? Ou talvez o inimigo seja simplesmente o adversário. Então, aquela pessoa que, de repente, vai estar no time oposto do futebol ali, ela vai ser minha inimiga, e eu preciso derrotar ela ali para proporcionar o divertimento para todo mundo ali, né? Então, tanto que você tem em Satanás essa palavra, às vezes ela é traduzida como adversário, né? E é natural de que você, ao longo da sua vida, você vai ter pessoas que discordem de você. Então, os inimigos, eles existem, né? Você tem Jesus falando, ó, ame seus inimigos, ou seja, os inimigos estão aí. O cristão é perseguido. Ou seja, tem gente que não está concordando com o cristão, não está concordando com a realidade. Só que a diferença toda é de como eu vou lidar ou tratar com os meus inimigos. Aí você tem um Davi que faz uma oração dizendo, olha, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Traz os meus inimigos perto de mim. Me ensine a ser criticado também, que eu possa receber a crítica, que eu possa receber os meus inimigos. Você tem, Theo, ame os seus inimigos, tem ali a palavrinha grega, no amor são palavras diferentes, né? Ali diz que é filéus, que seria um amor mais, como posso dizer, mais de querer bem somente, tal, um pouco mais diferente de um amor entre irmãos de igreja, que é o irmão ágape e tudo mais, que é o amor ágape. E ali, então, você tem essa diferenciação de amores, né? E que é super comum. Você não ama a sua esposa do mesmo jeito que você ama o seu colega de trabalho, ou você não ama o seu filho do mesmo jeito que você ama talvez um animal, um pet que você tem e tal, né? São amores diferentes, são níveis de atenção, de carinho, de dedicação diferentes que você vai exercer. Então, você pode desenvolver essa questão de como você tem níveis de amor, você, de repente, você tem níveis menores deste amor, que, de repente, entra numa classe ali de inimigos. E aí fica a pergunta, né? Quem que é o meu inimigo? E aí, de repente, a gente imagina, talvez você tenha um inimigo ocasional, como eu falei, do jogo de futebol. Estou aqui, eu e o Pablo somos colegas e amigos e tal, mas no momento do futebol ali, ele está no time oposto, né? E o outro momento, de repente, eu tenho inimigos de ideologias e tal, né? Que, de repente, eu não concordo com a ideia dele, ou ele não concorda comigo, mas, de repente, conseguimos manter a amizade, conseguimos sobreviver, conseguimos trabalhar junto, conseguimos desenvolver e está tudo certo, entende? Ou tem inimigos que realmente não conseguem conviver com a gente e vai para um lado, vai para o outro. Você tem o próprio Paulo com João Marcos. A Bíblia não fala que eles foram inimigos, mas a convivência entre eles estava tão truncada, tão errada, de que um foi para um lado e o outro foi para o outro lado. Isso não faz o fato de repente, ele ser o meu inimigo, ele estar na posição do mal, podemos dizer assim. Porque justamente não sou eu o padrão da salvação. Entende? Então, todo mundo que discorda de mim é passivo de discordância. Só que a grande questão é a atitude que eu vou ter em relação a isso. A atitude que eu vou ter em relação aos meus inimigos. É como que eu vou conviver com eles. Tem pessoas que, de repente, eu discordava antes, mas no crescimento e no desenvolvimento e no relacionamento, a gente consegue conviver juntos. E isso que me parece ser bem característico da graça ou da identidade do cristão. Muito bem. É,
Pode falar, Gui. Acho que é bem legal o que o Marcelo colocou. Essa semana, coincidentemente, eu vi uma palestra do pastor André Mazon, acho que eu não sei se vocês conhecem. E ele falava exatamente sobre isso, assim. Não, outros assuntos, na verdade, era sobre sábado, a palestra, muito show de bola. E ele tocou num assunto, assim, que vem bem de encontro com o que o Marcelo falou, né? A sociedade, querendo ou não, ela coloca algumas pessoas como sendo inimigas, né, da sociedade e tudo mais. E Jesus, na época dele, ele tinha uma perspectiva um pouco diferente, né? Ele se achegava a essas pessoas, né, que eram tidas como inimigos, né, digamos assim. E uma coisa que ele citou lá que foi bem interessante, não é uma coisa incomum para a gente entender que Jesus ele amava as pessoas. O que é mais intrigante é você ver essas pessoas amando Jesus, porque Jesus ele chegava nesses meios onde ele ia, onde ele estava, e essas pessoas elas se aproximavam dele, Jesus comia com eles, então essas pessoas gostavam da presença de Jesus. E isso que é o intrigante do negócio, né? Porque Jesus, por nos amar, ele nos aceita como somos, né? Mas como ele fazia para que essas pessoas os amassem, né? Então, acho que um pouco do que o Marcelo falou, né? Acho que isso, de fato, é o que nós, como cristãos, temos que tentar procurar, né? Acho que inimigos, eu acho que também tem uma questão muito parecida com o Tiago. Eu acho que a gente tem o inimigo de Deus, que de fato é nosso inimigo, mas a gente tem pessoas que talvez tenham opiniões diferentes, nossa, e tudo mais, mas na minha perspectiva, eu não os vejo como inimigos, né? Eu vejo como, talvez, com opiniões diferentes, assim. E tem algumas opiniões que nossas que talvez sejam iguais, tem outras que são diferentes, e a gente tem que... Uma questão de perspectiva. Eu assim como o João também falou, eu não enxergo um inimigo, assim, meu, assim. Só, acho que talvez só essa questão mesmo metafísica, assim, de ter um inimigo de Deus que tenta tirar nossa vida, tenta nos levar à perdição e tudo mais. Isso aí. Agora vamos caminhar já para a segunda questão. A gente fala bastante sobre o grande conflito. Eu gostaria de saber o que é o grande conflito, como vocês enxergam essa batalha aí, o que é o grande conflito para vocês? Bom, vou começar de novo, então. Aproveitando aí, vou começar. Só para fazer uma ponte da última pergunta para essa, o que eu achei bem interessante aqui é que a gente viu várias ideias de inimigo, eu vi pelo menos 4, né? Então a gente tem aí pessoas que persigam a gente, que façam o mal para a gente. Eu acho que é esse grupo de pessoas que Jesus está se referindo ali. Ame seus inimigos, né? Se alguém te der um tapa na face, vira a outra face. Então, primeira coisa que eu penso quando eu escuto o João, o Guilherme, e eu também nessa condição, é que a gente está vivendo num tempo de bonança. O cristianismo não está sendo perseguido, porque pelo menos, ou se eu estou fazendo o correto, né? Mas eu não estou sentindo essa perseguição. Talvez aqui no meio que a gente está vivendo. Então a gente viu a questão aí do inimigo aí da metafísica, espirituais, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Efésios. E a gente viu também o inimigo eu mesmo, que é aí que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grande conflito. Porque eu acho que o grande conflito, acima de tudo, ele está ocorrendo dentro da gente. O bem e o mal, né? Eu até comentei com vocês antes que tem a música do Arraiz, né? Falando sobre guerra, que é dentro de mim que está acontecendo uma guerra. Do bem e do mal, o falso e o real, o santo e o profano. Está tudo dentro da gente. E eu acho que quando a gente entende isso, eu acho que basicamente ali quando Jesus fala lá para Nicodemos que é necessário nascer de novo, e quando você nasce em Cristo, eu acho que você dá esse estalo que tipo, cara, não é apontando para o outro, é apontando para mim.
E para fechar essa questão e deixar vocês falarem também, eu achei que surgiu aí na minha visão, juntando os comentários de vocês, que o inimigo também pode ser uma pessoa que eu julgo que é diferente de mim, que eu tenha, de certa forma, um olhar preconceituoso, que eu não consiga enxergar no outro eu ali, eu não consigo enxergar no outro alguém parecido comigo. Então, acho que talvez a gente faça, talvez, inimigos de pessoas que pensam diferente da gente, que tem uma cosmovisão diferente da gente, a gente talvez elege aí alguns inimigos nesse sentido. Então, eu achei que a gente teve 4 pontos diferentes, mas em si, falando um pouquinho do grande conflito, eu acredito muito nessa questão do eu, de eu tenho que analisar o que está passando dentro de mim. É como se a gente pudesse dividir da seguinte forma: eu não tenho como saber, por exemplo, aqui, qualquer um de vocês, se eu não sou juiz, né? Essa que é a ideia que eu penso. Assim, eu não sou juiz para dizer, ó, o meu amigo o professor João Carlos, ele tá no lado do bem. O Vitor tá do lado do mal. Eu não tenho essa competência para dizer quem que é do bem, quem que é do mal. A única coisa que eu tenho que me atentar é olhar para mim mesmo e ver, tipo, poxa, o que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de mim? Para quem que eu tenho dado mais ouvidos, né? Aí eu vou lembrar aí da parábola do bom pastor. Será que eu estou ouvindo qual a voz, né? E aí agora eu vou jogar para vocês, senão eu falo demais. Essa, meio que seguindo a roda aí, a roda de conversa, essa questão, né, desse grande conflito realmente é um link bem interessante de dar uma continuidade naquilo que estávamos falando sobre o inimigo. O que eu fiquei pensando enquanto ali o Pablo falou, o Marcelo também falou ali, a questão é que talvez a minha preocupação será que eu tenho inimigo? Eu desconheço, mas eu acho que a pergunta que nós precisamos fazer será que eu não sou inimigo de alguém? Será que talvez as minhas atitudes não são decorrentes que eu provoque a ira em alguém ao ponto de que talvez eu nem pense, eu nem imagine, mas nesse momento que eu estou falando aqui, não, eu acho que eu não tenho nenhum inimigo, tal, né? Eu sou um cara bonzinho, sou da igreja, sou um pai de família, sou um trabalhador, sou professor de escola sabatina e tal, né? Minha vida é tudo certinha, mas será que com esse pressuposto e talvez alguma das vezes até com uma certa arrogância até por esse ponto de vista, né, de ser o cara ali da igreja, o trabalhador, o pai de família, será que eu não, muitas das vezes eu não preconceitualizo o cara que talvez eu pense que é o ladrão, que eu tenho medo que me assalte ou que cause algum mal para minha família, por exemplo, que é uma preocupação que eu tenho. E aí quando você entra nessa questão do grande conflito, ali Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue e tal, esse texto ele é muito impactante no mundo cristão, no cristianismo, olhando a parte teórica dele assim é excepcional falar de revestir da armadura de Deus, mas na praticidade, meus amigos, olha como é difícil até você olhando para a história, né, do cristianismo, quanto sangue foi derramado, né, quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas foram mortas em nome de Deus, em nome da cruz, em nome da verdade, né, combatendo o inimigo que é aquele que não concorda com a minha fé, com a minha religião. E se você parar para pensar a nossa vida hoje, embora o Tiago falou ali, realmente a gente não vive uma perseguição religiosa, aparentemente aqui no nosso país, né, nós temos até uma certa liberdade para falar de Cristo, para professar a nossa fé, mas e se o inimigo que eu utilizei ali o exemplo, o ladrão entra na sua casa? E se ele tentar fazer mal para sua esposa, para o seu filho, enfim, para alguém da sua família? Você vai lembrar de Efésios, capítulo 5 ali, que a sua luta não é contra a carne e o sangue? Será que nós vamos ter esse discernimento? Então, eu vejo que nós entramos assim num campo, né, de debate assim, muito difícil de lidar, que é a questão da teoria e da prática, né? Eu considero que eu não tenho inimigo, mas será que eu não tenho sido inimigo de alguém com alguns pontos de vista, talvez com procedimento, talvez com alguns olhares?
né, que muitas das vezes nós expressamos alguns olhares preconceituosos com relação a eu sou o cara da igreja, eu sou o cara certo, os outros não são, né? Talvez eles queiram me fazer mal, né? Mais ou menos eu percebo que nesse grande conflito nós muitas das vezes não sabemos verdadeiramente de que lado nós estamos. É um pensamento meu. Sim, e até comentando em cima desse texto, né, de Efésios 6:12, esse texto eu acho ele pode trazer talvez algumas confusões quando a gente percebe que, como brasileiros ocidentais, nós temos uma cosmovisão que a gente divide as coisas, né? A gente coloca o mundo espiritual e o mundo físico, quanto na verdade a Bíblia, pelo menos no pensamento hebreu, e também o pensamento adventista, as coisas são mais holísticas, são mais integrais, são mais completas. Você não tem esses dois mundos separados, você tem esses dois mundos juntos. Então, o que eu faço é espiritual e o que eu faço também é físico e tudo mais, né? Então, quando você vê essa luta, não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e tudo mais, é uma luta física, é uma luta para esse mundo. E aí você tem um Jesus que vem na Terra, as pessoas perguntam para ele, olha, você é o Messias, o militar, o que vai trazer guerra, o que vai, de repente, nos livrar do jugo romano? Ele diz, não. Eu sou o Messias que vai trazer o reino, um reino de amor, um reino de aproximação, de a proximidade e tudo mais. Então, a gente vem para esse tema do grande conflito da seguinte percepção. A gente normalmente separa, tem Deus desse lado e Satanás desse, e aí tem um caminhozinho, qual que você vai escolher, né? Qual que você vai e tudo mais. Mas Satanás já está derrotado pela cruz. E o grande conflito está justamente no eu, naquilo que eu penso. E aí vem muito o que o Tiago falou da questão da minha cosmovisão, porque eu faço os meus inimigos. E aí a gente normalmente é incentivado a acordar e dizer quem que eu vou abençoar hoje, né? E aí a gente de repente até anda e tal, às vezes até de forma atropelada, querendo abençoar isso. Tá certo, a gente tem que abençoar as pessoas mesmo. Mas talvez uma pergunta que a gente precisa fazer é quem eu vou restaurar hoje? Qual relacionamento eu vou restaurar hoje? Ou quem que eu estou oprimindo hoje, que eu posso deixar de oprimir? Quem que de repente eu vou ceder um pouquinho e tal, ou buscar ter um relacionamento, ou não trazer a discussão na mesa para a gente ter um momento bom, um momento gostoso, um momento gracioso, posso assim dizer. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O Guilherme quer falar também. O Pablo vai lá. Quem queria falar? É que o Pablo mexeu o dedo ali, mas pode falar, Guilherme. Tá. Eu acho que essa questão que o João colocou, acho que super legal, porque e também faz um link com o que o Marcelo falou, na seguinte questão. Acho que esse grande conflito, ele é muito relacionado ao meu egoísmo. Por que eu falo isso? Porque se você reconhece que você talvez esteja fazendo inimigos, se você reconhece que você, com sua forma de lidar com as coisas, com suas palavras, com suas ações, talvez ofenda uma pessoa, talvez, enfim, se você reconhece isso, a chance de você abençoar, você reconciliar-se com outras pessoas é muito grande. E talvez você consiga resolver isso. Agora, eu acho que o inimigo ele trabalha muito forte para que a gente não perceba isso. E a gente, às vezes, fale palavras, faça ações que talvez machuque pessoas e a gente não percebe isso. E a gente talvez saia de uma discussão, talvez como vitorioso, como um cara que sabe das coisas e sabe se colocar e tudo mais. Mas como a outra pessoa que recebeu essa informação, recebeu né, tudo isso, como ela vai começar a enxergar a gente? Será que a gente conseguiu mudar a opinião dela? Será que a gente se tornou inimigo dessa pessoa, né?
Então, acho que é muito nessa questão do eu mesmo. O grande conflito é no eu. E o egoísmo, vocês sabem que é o centro do pecado. Então, quando a gente não enxerga, esse é o problema. O pecado, não que não tenha problema você pecar, mas a gente tem a cruz, como o pastor falou, que ela nos salvou. Então, a partir do momento que você reconhece o pecado, seu pecado está perdoado. Mas esse é o problema, né? Você reconhecer esse pecado, você entender que você está pecando. Então, eu acho que o grande conflito está muito envolvido nisso. Quando a gente não percebe as ações que a gente faz, não enxerga o nosso erro e age naturalmente, né? Como se nada tivesse acontecendo. Mais alguém gostaria de complementar aí? Acho que a gente pode passar para a próxima questão. Então, pessoal, se cair aqui e demorar demais, podem passar, tá? Eu tô caindo já aqui. Agora tá indo. Voltei? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Beleza. Beleza. Eu tô aqui pensando no que o João, né, falou. Poxa, não tem ninguém como inimigo, mas será que eu estou me fazendo inimigo de alguém? Mas família e tudo mais, né? Cara, engraçado que na filosofia você tem muita gente que fala que sim. E a principal filósofa aí, que posso citar agora, é uma bem legal de estudar, que é Hannah Arendt, que é uma filósofa muito especializada, principalmente na questão do totalitarismo, né? Principalmente ali falando do nazismo e tal. E ela tem um termo cunhado que se chama a banalidade do mal. Ela fala uma coisa muito interessante, porque vou resumir aqui o conceito dela bem simploriamente, mas que pessoas comuns podem perpetuar o mal sem se dar conta de que estão fazendo isso. Pessoas que apenas cumprem ordens, que não discernem, que não pensam criticamente sobre as suas ações no mundo. Então, às vezes, apenas fazer a roda e a engrenagem do mundo girar e eu contribuir para isso, eu também posso estar cooperando para o mal. Então, por exemplo, eu vou voltar de novo nesse assunto. A gente conversou na última live sobre racismo. Eu posso falar de várias outras questões, né, que envolvem esse tema. Se eu apenas seguir o fluxo e continuar a fazer o que eu fui ensinado a fazer, eu não vou estar discernindo, me autocriticando com mais sensibilidade e eu vou continuar a praticar o mal contra outra pessoa, contra alguém que sofre por esse sistema de opressão. Então, daí a importância da gente sempre ter o discernimento, né? Em Isaías, Deus que chama, vinde e arrazoemos. Ou seja, Deus nos chama a razoar, a pensar criticamente, a observar os atos e julgá-los com sensibilidade que o olhar de Cristo pode dar. Então, eu acho que é muito de fato falar, eu não tenho nenhum inimigo. Mas será que em meus atos, será que sem saber, inconscientemente, eu estou cooperando para que sistemas que sempre oprimem imagens continuem a operar? Ou será que eu consigo observar, consigo recalibrar a minha realidade e agora é uma coisa que coloca o olhar Cristo, né, às outras pessoas? É muito difícil, mas é um exercício que cada cristão, na minha opinião, Acho que a gente pode ir prosseguindo, né? Enquanto travou aí. Então, pegando base aí naquilo que a gente estava comentando anteriormente, naquilo que vocês falaram, a gente está falando muito sobre essa polarização entre os dois lados da moeda, pontos de vista diferentes. E a questão é, Deus precisa de defesa? Deus precisa de um advogado? Deus precisa de apologetas? Deus precisa disso? Como que vocês encaram a apologética? Como que vocês lidam com isso? E como
cristão atual deve se portar, deve se comportar em relação a essas coisas? Agora eu vou passar. É, então, aí você meio que agora consegue fazer um link e você vai ver aqui mais ou menos quase que a gente vai entrar em... por exemplo, eu vou entrar em contradição com aquilo que eu falei sobre inimigo, que foi a primeira pergunta. Porque quando você entra na questão da apologética ali, que você pergunta, será que Deus precisa? Meu ponto de vista, Deus não precisa, mas a sociedade precisa. Agora, até que ponto, né, qual é a relevância disso? Qual é o objetivo, né, dessa apologia? Principalmente falando aqui, né, que é o contexto que estamos falando sobre a questão de inimigos. Por exemplo, quando você abre a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ali a partir do verso 34 a seguir, aí a gente não tem como fugir da questão do que é desenvolver essa apologia, você entrar nessa questão e você, como o Pablo estava falando ali, você acabar, de certa forma, não se tornando inimigo de alguém. Olha o que Cristo fala ali. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem, ó, esse versículo 36 aqui é impactante. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por mim, por minha causa, achá-la. Então, se você vê as palavras de Cristo, você fazer uma junção do Novo Testamento, essa diferença que Cristo trouxe, quando ele fala, né, por exemplo, o encontro que ele teve com a samaritana, que era considerado inimigo do povo hebreu, né, uma tradição, né, de confrontos, de discórdias, principalmente pelo aspecto dos samaritanos, eles cometerem a idolatria assim, de forma comum para eles. Você vê que Cristo ele entra numa linha ali de que a verdade no aspecto de trazer essa divisão não é no aspecto realmente de combater o inimigo, mas de trazer o inimigo para o lado, no caso, sem entrar. Tanto é que a mulher ela começa a querer debater teologia com Cristo, mas Cristo ele deixa a teologia de lado e apresenta a necessidade dela. Mas no contexto aqui nós vemos que Deus ele não precisa, mas, por exemplo, se falarmos de sociedade depender da apologia, se nós não tivéssemos, como nós tivemos ali, Tertuliano, Agostinho, que foram apologistas que escreveram sobre o cristianismo, sobre a fé, sobre a questão da reforma protestante como Lutero, talvez nós não teríamos o nível de conhecimento, de esclarecimento, de luz que nós temos por pontos de vista de pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus de apresentar o contexto, né, o contexto espiritual, o contexto religioso e também o contexto de sociedade. Né? Então, eu particularmente, talvez os colegas aí vão trazer outros pontos de vista, mas eu penso que a apologia, ela quando tem a intenção de aproximar e não de afastar, que é difícil disso acontecer, porque de acordo com Mateus aqui, capítulo 10, automaticamente vai criar esses debates, né, essas discussões, essa discórdia, mas eu percebo que é necessário, como sociedade, como cidadão, acho que é necessário. Seria a minha opinião, né, com relação aqui até Mateus capítulo 10, tendo como base essa questão. Muito bem colocado. Queria saber se alguém tem um ponto de vista diferente ou concorda. Alguém quer falar?
Sobre essa questão da apologética, é um negócio bem interessante, né? Talvez a gente talvez tem que tentar entender um pouquinho melhor para que a apologética serve, ou para entender o uso dela e também no contexto e tudo mais. Porque se de repente a gente usar apologética para evangelismo, não me parece tanto defesa, me parece ataque. E tal. Me parece que não, eu vou agora mostrar as minhas defesas da fé para você ver como que faz lógica, faz sentido e tal e tudo mais. Mas espera um pouquinho, faz sentido para mim, faz sentido no meu contexto. E aí, de repente, no meu contexto, faz muito sentido a apologética. Eu, de repente, escutar debates e tal, e conversas e tudo mais. Tem um missiólogo, Hessel Gerver, que ele vai trazer para nós 4 linhas de interpretação da Bíblia, né, e também de ferramentas para contextualização. Uma ortodoxa, uma liberal, uma neo-ortodoxa e uma neoliberal. A ortodoxa, que é mais assim evangélica, posso assim dizer, é de uma linha dos apóstolos, da didática, né, inspirada nos apóstolos, onde tinha um mestre e o mestre ensinava ali o estudante. Então, o estudante aceitava tudo que o mestre falava ali e tudo mais. Na linha liberal, você tem mais uma questão do diálogo, né? Um diálogo interreligioso. Então, você conversar, você, de repente, mostrar ali as situações, as suas crenças, e a outra religião mostra também as crenças, ou ideia e tudo mais. E aí tem até um certo mais sincretismo. Mas tanto o neoliberal quanto o ortodoxo parece que está procurando um negócio mais da dialética, que é uma questão do diálogo-ensino, que é misturado, que estão juntos ali tentando crescer e desenvolver juntos. Eu tive uma experiência agora com a PUC, onde a gente teve ali várias matérias, mas uma em específico, onde tinha gente de todas as religiões. Inclusive, o próprio professor não era católico, né, era luterano. E você tinha várias outras religiões ali e tudo mais. E a gente saiu do curso, a gente tomou uma decisão. Vamos criar um grupo de WhatsApp? Talvez pareça ser estranho, né? Normalmente uma turma cria um grupo de WhatsApp no início para trocar informações da matéria e tudo mais. Mas não, nessa turma a gente saiu de lá com um grupo de WhatsApp. Sabe por quê? Porque a gente viu, cara, os nossos colegas têm tanto para enriquecer a gente que vale a pena continuar a conversa. Vale a pena continuar o crescimento. Então, se a gente de repente chega para uma ideia da apologética de que não, eu tenho que converter as pessoas, isso significa que de repente você não tem nada para receber mais, você já é completo. E se você já é completo, por que você precisa da Bíblia? Por que de repente você precisa de Deus se por você mesmo já é completo? E isso que intriga. Então, quando de repente a gente vai talvez num sentido da apologética, de um debate de construção, de buscar ser completo, aí parece que o assunto é um pouco diferente também. Queria aproveitar então aí a opinião de vocês para fazer aqui um depoimento, né? Vou confessar meus pecados aqui agora para vocês. Eu por muito tempo, na verdade, quando eu era jovem, né? Mais jovem, então eu fui um apologeta. Então eu estudava sobre, né? São linhas de argumentação, são linhas filosóficas. Então eu mantinha lá um relacionamento com o pessoal em grupos de Facebook. Então a ideia era tipo, não, a gente precisa provar por A mais B que Deus existe. Então eu participava lá do criacionismo do Brasil e vários grupos. Então eu tenho um apologeta que é bem famoso chamado William Lane Craig, né? Então ele tem um livro que se chama Em Guarda, que é falando sobre isso, né? Que você
Ser um apologeta é você estar em guarda, como se fosse a ideia da esgrima, né? Aquele negócio de você estar em guarda, em posição de defesa. Então, via aquelas discussões, né? William Lane Craig versus Richard Dawkins. O que os caras estão debatendo? Então, é aquela ideia do nós contra eles. Então, quando você vai para esse extremo que eu estava, então você não tem esse meio do caminho que o pastor Marcelo acabou de mencionar. Você se acha o quê? É como se fosse, em outras palavras, os católicos, né, os portugueses que chegaram aqui no Brasil para catequizar os índios. Então você não quer saber qual que é a cultura do cara, você não quer saber qual que é a visão de mundo que ele tem. A tua ideia é simplesmente colocar ou avançar a tua forma de pensar. Então é como se fosse um jogo de tabuleiro e eu preciso avançar as minhas peças. Então era isso que a gente pensava. Então a gente conversava, então tinha bases, né? Então vamos formando bases pelo Brasil e tal. E hoje eu vejo, para mim isso perdeu muito sentido. Depois que você começa a entender, né? Usar não é do Bolsonaro, é da Bíblia, tá, gente? Conheceis eis a verdade vos libertará. Então, quando você começa a ver que existe uma verdade e que essa verdade não é algo teórico, a Bíblia não é algo para você, a não ser que você seja um pastor, um teólogo, mas não é algo para você fazer um mestrado, um doutorado. A Bíblia é para você viver. Você entender que a Bíblia ele é um livro de ações. Não é uma coisa para ficar na ideia da cognição, das ideias. Senão não vai ter sentido nenhum. Então você precisa viver. E eu comecei a minha experiência foi que talvez as pessoas estão cansadas desses caras que querem catequizar. E sendo que a experiência religiosa deles talvez nem condiga com o que eles estão falando. Então as pessoas elas precisam viver o evangelho. E aí, para fechar, eu queria lembrar que tem um livro bem legal do C.S. Lewis, que ele fala cristianismo puro e simples. E ele fala o seguinte, que ele compara o nosso momento, que a nossa situação atual com o seguinte: sabe aquela história medieval onde existia um rei lá e o rei teve um filho e aí tomaram o trono e esconderam a criança e aí assumiu um outro poder que não era o legítimo, assumiu um outro poder que não é o legítimo e aquela criança foi criada lá como um camponês. E agora essa criança fica adulta e ela precisa agora tomar o reino de novo. Só que qual que é a estratégia? Não é através de guerra, de revolução, de debate, não é isso. É através de serviço, é através do reino diferente do que está acostumado. Então ele traz, eu acho bem interessante que ele traz isso no livro. Então basicamente a gente está hoje num mundo usurpado. E a gente não vai combater os caras com as mesmas armas deles. A gente vai com uma ideia de serviço. Então, o pastor colocou muito bem que a gente tem essa ideia grega da dicotomia, né, dos dois mundos, né, o mundo físico e o mundo metafísico. Até eu comentei no começo. Mas a grande beleza do evangelho é você antecipar esse mundo espiritual para agora. É você antecipar esse reino aqui. E como que eu vou viver esse reino, então? Então, ser apologeta hoje, na minha visão, não é debater com os caras lá no Facebook, não é discutir com o cara que, não, vou provar através lá do livro lá do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, que realmente a complexidade da vida ela não tem como se vir ao acaso. Não é isso. Eu acho que a grande questão é você antecipar o reino de Deus aqui para as pessoas. Acho que é isso que é você, de certa forma, defender o evangelho hoje, é você viver, mostrar para as pessoas através da prática da tua vida que existe uma alternativa ao reino que está estabelecido hoje. Acho que essa é a minha contribuição.
Muito bem. Acho que a gente pode prosseguir já, então, para a próxima questão. É, eu queria falar. Vitor, Oi, eu acho que tem o Guilherme e o João que querem falar. Eu vi a mãozinha levantada aí. pode falar então. Eu não vi a mão levantada, foi mal. Deixar o Guilherme primeiro, depois eu só queria complementar ali a questão da apologética. Então, eu tenho vivido isso um pouco na prática com os meus adolescentes lá. E eu até, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu não entendia. E eu tinha um pouco dessa linha do Thiago também, de a gente tentar seguir as orientações que a gente recebe, tudo mais, tudo mais. Enfim, e eu não conseguia entender o porquê que eu não conseguia encaixar os adolescentes nesse meio, né? Mas a partir do momento que comecei a conviver mais com eles, eu entendi que o mundo, de fato, ele tem atrações, principalmente para eles, muito mais interessantes do que a nossa a nossa linguagem que a gente tinha quando a gente era criança, por exemplo. Hoje em dia tem o TikTok, tem não sei o que, tem não sei o que. Aí o que acontece? Como eu vou me colocar perante eles? Como eu vou ser um exemplo para eles? Como eu vou conquistá-los com talvez uma linguagem forçando a barra? É, enfim, como eu vou conseguir isso? Não vou conseguir. Então, eu até conversei com meu irmão e o Thiago. Uma vez a gente conversou no aniversário do sobrinho dele, e né, apesar dele não saber, mas eu prestei muita atenção no que ele falou. E a gente tem que ser assim, a gente tem que aceitar as pessoas e tentar não ser como os portugueses, como ele tinha citado lá, de sem perceber a cultura, sem perceber as vontades que eles têm, quis implantar algumas coisas. E eu tenho tentado fazer isso. Sou um dos criadores de figurinhas que mais tem no nosso grupo do WhatsApp lá. Por quê? Porque é a linguagem que eles mais gostam, entendeu? Eu tenho um grupo lá que é da associação lá, enfim. E daí, hoje a nossa live dos adolescentes teve um louvor, teve a carta missionária, teve não sei o quê. Lógico que isso agrega para eles também. Mas será que eles se sentem bem? Será que eles é o que eles esperavam? Eles ficam agora com essa questão da pandemia, eles ficam todo esse tempo tendo aula online. Aí na live, que talvez seja ali um momento oásis, né? Tranquilo, aquele momento talvez de descontração, de ver os amigos deles, aí tenha mesmo processinho. Então, eu acho que a gente, né, nós como jovens, né? Todos são jovens ainda, né? Só o Thiago que não, que já está um pouquinho mais velho. Mas é, a gente tem que perceber isso, né? Porque eu acho que o pessoal um pouco mais antigo, eles já estão engessados no processo deles. Eles não percebem, até a gente é um pouco radical, eles acham que a gente é muito radical, né? Então acho que a gente precisa perceber isso para lidar não só com os nossos alunos, com os meus filhos, com os meus colegas e tudo mais, né? E isso está tão presente hoje, né? É isso. Eu só queria complementar que a apologética ela se difere, né? Ela não tem só o tipo tradicional, ela tem mais 3, 4, 5 tipos de apologética que seriam abordagens de defender a sua opinião, né? Estamos aqui falando da fé, estamos aqui falando sobre a questão do inimigo, e eu gosto de ler alguns, né? O Thiago citou um deles, né? C.S. Lewis. Ele é um dos principais apologéticos do século XX. Tem o John Carson Lennox, que é matemático, Thiago, também. Ele é um defensor, né? E tem umas palestras bem legais. Eu gosto de assistir, né? De ler alguma Ele é coisa. muito bom isso aí, o Linux. Ele é bom. E aí só que o que eu penso, né? Voltando lá para a pergunta do Vitor, né? Deus precisa? Eu penso que Deus não precisa, mas as pessoas precisam. Tem pessoas que estão talvez em cima do muro nesse jogo, nesse contexto de
crer em Deus, não crer, Deus existe, Deus não existe, que é um dos pontos-chave da discussão apologética, né? A existência de Deus, o criacionismo versus evolucionismo. Mas eu prefiro ficar com a orientação de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Até muita gente falou, você é um professor de história, tal, historiador, eu queria saber a tua opinião sobre a política do Brasil, sobre e aí, que lado você é? Até eu brinco com meus alunos. Vai ser o desafio. Vocês vão ter que descobrir, eu não vou falar, vocês vão ter que descobrir através do meu procedimento se eu sou da esquerda, sou da direita ou sou do meio, do centro, né? Porque existe o centro, tá, galera? Existe o cara do centro. Mas é assunto para uma outra oportunidade. Mas olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 ali. Que eu prefiro manter-me nessa posição aqui, eu acho bem interessante. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, esse é um tipo de apologética, você estar preparado, seria uma apologética no aspecto defensivo, não no aspecto de ataque, de combater o inimigo, entre aspas, né? É você estar preparado para que, quando surgir alguém para questionar a razão da sua fé, em quem você crê, o que você faz, quem é você, afinal de contas? Baseado na palavra de Deus, como um cristão que eu assumo ser, que eu escancaro, né, a minha vida e apresento que eu sou um cristão, trabalho numa instituição cristã, então eu tenho que estar preparado para apresentar esse contexto. Isso é uma apologética. A Bíblia, os apóstolos, o apóstolo Paulo, eles foram apologéticos. Eles apresentaram a sua base, sua fé, inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu queria complementar com essas palavras, que de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser. Só que você tem que ter um propósito, né? E esse propósito não pode ser de atacar, de considerar aquele que não concorda com a sua opinião como inimigo, mas, como que estudamos na lição da Escola Sabatina, olhar com os olhos de Cristo. Assim como Cristo não via samaritanos como inimigo, assim como Cristo não via o diferente, ou talvez o ladrão, o assassino, o psicopata, como inimigo, mas como um pretendente, como um candidato ao reino do céu. Então, essa apologética defensiva, eu vejo que ela é muito bem-vinda, assim como os livros que nós lemos de vários apologéticos, que apresenta essa verdade, esse contexto, que vai te dar uma base, vai te ajudar, vai te deixar preparado para quando surgir alguém no teu caminho, Deus colocar alguém no seu caminho, para você falar qual é a razão da sua fé, você apresentar o contexto, não só de forma teológica, espiritual, mas também no contexto social. Eu acho que é muito bem-vinda, né? Claro que a gente precisa ter realmente parâmetros e cuidar, né, com as abordagens e com a maneira de você desenvolver isso. Eu prefiro nunca atacar, prefiro ficar na defensiva, e quando surge a oportunidade, né, eu procuro aproveitar da melhor forma possível. Acho que todos chegaram num consenso, né, que a apologética seria, então, saudável, sendo uma defesa e não um ataque, né? E falando um pouquinho sobre isso, a outra pergunta será que a gente, como comunidade cristã, está oprimindo em nome de Deus? Será que a gente está atacando outras pessoas que pensam diferente da gente? E como que o cristão deve se portar com relação a isso? Começar então, para manter aqui o fluxo. Na minha opinião, né? Agora a gente está aqui num debate de ideias. Eu estou aqui para escutar de vocês também, mas na minha opinião, com certeza o cristianismo ele oprime muitas vezes. Não que seja uma coisa intencional. Eu acho que nenhum cristão pensa, não, eu estou oprimindo. E eu acho que, inclusive, a gente precisa desse processo de desconstrução. Porque a primeira coisa que a gente pensa não, eu não estou oprimindo ninguém. Não, eu estou fazendo bem. Na verdade, a história, agora tem vários professores de história aí, a história do cristianismo sempre oprimiu e atualmente também oprime. Oprime as pessoas de diversas formas
E a gente pode ver, eu acho que eu posso até fazer um link com o que foi falado em algumas perguntas anteriores. Quantas pessoas radicalmente diferentes de você frequentam a igreja contigo, seja domingo, seja sábado? Quando você chega na igreja, quantas pessoas que você vê totalmente diferente da tua cultura, do teu costume, que tem uma vida diferente? A gente não vê isso. O que a gente vê é a ideia lá da catequese, mais uma vez. Tipo, se a pessoa ela entra na igreja, ela precisa. Aí o pastor depois me corrige se eu estiver errado, mas a ideia ali da pessoa é uma conversão. Mas às vezes a gente não está pensando numa conversão no sentido da palavra, né? Uma conversão em Cristo. Eu vivia de uma maneira, agora eu preciso viver de outra maneira. Muitas vezes a conversão que a gente espera das pessoas é de costumes. Para você ser crente aqui igual eu, você tem que guardar o sábado. Você tem que parar de comer carne de porco, não sei. A gente vê a conversão que a gente espera, não é a conversão do coração, né? Não é a conversão, é a conversão de costumes. Então, eu acho que cada vez mais tem se crescido na igreja essa ideia que Cristo ele está acima da lei, ele está acima de tudo. Porém, muitas vezes a gente tem essa ideia do costume, porque a gente que quer sentar na cadeira do juiz, a gente quer olhar para as pessoas e falar, olha, esse cara aqui está mandando bem, esse cara aqui não está mandando bem. Eu estou fazendo correto, se você quer fazer, tem que fazer igual a mim. Então a gente tem essa ideia de separar, a gente quer separar o joio do trigo. Mas Jesus fala que não, que o joio e o trigo têm que crescer juntos. E a gente não consegue crescer junto com o joio. Eu posso dar aqui vários e vários exemplos. O mundo está entrando na igreja, estão mundanizando a igreja. É sempre o nós contra o eles. A gente não consegue ver uma pessoa diferente de nós e conviver numa boa. Eu, pelo menos, é a minha impressão que eu tenho e faço uma crítica a mim, ao meu cristianismo. Tiago, eu queria complementar o que você falou, o também dos adolescentes, né? E, cara, grande parte da razão do que adolescentes e jovens não se sentem representados por esse tipo de pensamento de igreja, tal, é esse pensamento mesmo, né? Que quer converter as pessoas à força, quer te converter a um conjunto de dogmas. Só que isso não entra no coração, isso não está fora, é algo externo, exterior. Então, quanto mais a gente continuar com esse tipo de pensamento, de fato, cada vez mais eu vou continuar a oprimir pessoas, a afastar pessoas do Cristo que quebrava barreiras. O Cristo que nós conhecemos no Evangelho, o que quebrava as barreiras, que fazia pontes entre as pessoas. Será que eu não estou colocando fardos também para que as pessoas aceitem? Não, tem que ser dessa maneira. Só vai ser crente se for como eu acho que tem que ser o crente, né? Então, eu acho que é importante, sim, que a gente possa repensar sobre isso. Porque, olhando para Cristo, não era assim que Cristo fazia, né? Muito pelo contrário. Cristo, ao pregar e ao viver, ele mostrava a relevância do seu ensinamento na prática, para a libertação. Era altamente relevante. Se eu não estou sendo relevante hoje, temos que repensar de fato. Que cristianismo é esse que eu estou pregando? Será que é o de Cristo? Eu acho que pegar um ganchinho aí do que o Pablo falou, né? Tem muitos religiosos que aparecem e tal, em estudos, até em televisão e tal, e falam, olha, muito legal essa crença que você tem, nós somos todos cristãos, nos amamos muito e tal, mas essa crença, com todo amor e carinho que eu vou falar para você, é uma crença diabólica. Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa assim. Então, né? E a pessoa fica, poxa... É heresia.
é heresia e tal, e ali destrói, né, a crença para depois apresentar o que a Bíblia vai falar, porque agora você está na posição do professor e você vai ensinar. É um pouquinho daquilo que eu falei, uma questão mais ortodoxa, que é ensinar, né? Eu queria contar, de repente, uma experiência que eu tive no Oriente Médio. Eu morava no Kurdistão iraquiano, e ali eu estudava inglês, e o diretor do Instituto de Línguas também era meu professor, e eu comecei a estudar ali com ele. E ele era muçulmano e eu era cristão, né? Eu tinha apresentado para ele como cristão e tudo mais. E ele, nossa, que legal, um cristão e tal, que não sei o quê, a gente precisa debater. E ele virava para mim e falava, a gente precisa debater, a gente precisa conversar. Só que quando ele falava em debater, eu já sabia o que ele queria, né? Que ele queria, de repente, discutir e me destruir com os argumentos dele para dizer que a religião dele era melhor. Porque é assim que é o debate no Oriente Médio. Então, e é um debate assim que não é assim, é minha vez agora é a sua vez. Não, é assim, é jogando e tal e tudo mais. Então, assim, é uma bagunça total. E ele queria o tempo todo debater comigo. E só que no meu propósito ali, eu tava assim do tipo, cara, se eu debater com ele, se eu ganhar o debate, eu perco ele. Se ele ganhar o debate, eu perco ele também, porque minha religião não faz sentido nenhum mais para ele. Numa cultura de honra e vergonha, minha religião foi destruída e tal e tudo mais. Então eu tentava fugir desse cara o tempo todo do debate, até que teve uma vez que a gente ficou conversando mais tempo e tal, e ele puxou o debate assim sem eu perceber e tal, não sei o quê. E aí, o que a gente faz nesse momento, assim, de tipo... Né, eu busquei ali minimizar, né? Busquei ali minimizar e tal. Eu até tentei entrar um pouquinho, mas quando eu vi que de repente não ia ser muito ouvido, era mais ele que ouvia, eu tirei o pé aí por ali. Se eu fosse de repente uma pessoa ofendida, né? Largava ele de mão, falava, não quero mais papo contigo, somos inimigos e ralás, né? Como a gente fala para lá, acabou. De repente eu vou para uma outra escola e tal, que não sei o quê. Mas não, continua a amizade. Para mim aquilo lá nunca aconteceu e tudo mais. E durante as aulas pude contribuir com ele contribuiu comigo, ao ponto até de, às vezes, ele me pedir conselhos de como administrar o negócio dele. Eu falei, não sei, cara, você que é o professor e tal. Mas a amizade ficou. E a experiência e tal e tudo mais foi algo que eu não gostaria de trocar nunca. Porque ficou esse relacionamento, ficou a comunicação, ficou a comunhão, né, podemos assim dizer, ali com a pessoa. Então, a gente tem que entender que o momento que a gente se coloca na posição de opressor, a gente deixou de ser cristão. Porque a salvação, ela não é só escatológica, ela é uma salvação social também, como o João disse. A gente quer resgatar as pessoas de uma escravidão, por mais diferente que essa escravidão seja. Seja ela espiritual, seja ela social, seja ela emocional. Então, aí a gente vai lutar por isso, a gente vai batalhar por isso. A gente, de repente, vai numa proteção com uma mulher, por exemplo, que está num ambiente totalmente machista, que foi ali destruída, está perdendo sua dignidade, a gente vai lá e se coloca na posição dela, no ambiente dela, a gente vai numa posição do pobre que está sendo oprimido também, que não está recebendo seus benefícios, que não está recebendo os seus auxílios. Então, a gente vai em defesa dos colegas justamente por quê? Porque essa é a nossa apologese, a nossa apologia. Porque o viver cristão defende de que nós devemos nos preocupar, sim, com a ciência, nós devemos nos preocupar, sim, com uma visão científica, uma visão histórica da religião, mas devemos nos preocupar, sim, com uma visão social da religião. Uma expansão do reino que não é só um reino que é escatológico, que vai vir, mas um reino que eu já posso viver agora.
Bem É, interessante. Pode falar, João. a opressão, ela sempre, até a origem da palavra, ela é vista no aspecto negativo, né? É um exercício cruel, né? É estabelecido numa pessoa ou numa sociedade. Então, falar de cristianismo e opressão ao mesmo tempo, embora lamentavelmente ainda acontece em vários aspectos da sociedade, mas é uma palavra que ela deveria ser desassociada do cristianismo, porque ela não combina, né, com o evangelho, ela não combina com a mensagem de Cristo. E eu percebo que acontece muita opressão cristão para com cristão, né? Se você parar para pensar, até, né, citar um exemplo, né, o Marcelo citou um exemplo ali, né, de o próprio cristão querer destruir aquele que é considerado irmão, mas que tem um dogma diferenciado, tem os princípios ou a questão da igreja que professa uma fé diferenciada, e eu percebo que essa opressão ela é imposta com esse jugo realmente negativo mesmo, não no aspecto de realmente querer ajudar, querer salvar, querer mostrar o caminho, que acaba sendo também perigoso, né? Se você entrar questão, por exemplo, social, né? Por exemplo, um exemplo bem básico, os índios, né? Que estão lá nas suas tribos, lá lugares isolados, por exemplo, lá na Amazônia, eles precisam receber realmente o evangelho, né? Uma nova maneira de viver, realmente eles precisam ser alcançados, né? A maneira que eles vivem está errada, eles precisam ser resgatados, né? É uma pergunta que historiadores, né, que sociólogos fazem e que critica muito, né, os cristãos, né, missionários, evangelistas que vão até algumas tribos com o objetivo de catequizar, de apresentar Cristo, apresentar a mensagem, enfim. Mas nesse ponto aqui não seria tanto a palavra opressão, né, dependendo do aspecto que é da maneira em que realmente é feito isso. Eu percebo que a opressão ela acontece mesmo no combate entre nós mesmos. A opressão ela acontece mesmo quando dentro às vezes da própria igreja, dentro de uma própria organização ali, né, onde eu discordo do Tiago, discordo do ponto de vista dele, discordo do Vitor, e eu vou ter que combater, eu vou ter que trazer ele para a verdade, para a luz. E isso muitas das vezes de forma violenta, né, de forma agressiva. Isso de forma alguma vai contribuir para o cristianismo, muito pelo contrário, tem muitas pessoas que não se tornam cristão por causa dos cristãos, por causa dessa opressão que eles percebem que acontece entre nós cristãos, né? Porque não, a minha é a verdadeira, a minha é a soberana, a tua não. Então nós nos confrontamos e apregoamos essa opressão entre nós mesmos, se você parar para pensar. Nem sempre é com a pessoa que podemos dizer que está lá no mundo, ou que realmente não está nem aí para Cristo, que nem acredita em Deus. Nós nos gladiamos muitas das vezes entre nós mesmos. Né? Eu acho que começa por aí, e daí isso vai trazer impacto na sociedade, como eu falei. Tem muita gente que não aceita o cristianismo, não aceita a nossa fé, por conta da opressão que nós colocamos entre nós mesmos. Colocamos jugo entre nós mesmos. Queria só para rapidinho aí, acho importante bem esse tópico que a gente está falando, da opressão. E eu queria levantar 2 pontos. Na verdade, 2 perguntas retóricas aí, que é para a gente pensar, se alguém quiser responder, mas a ideia é você que está nos assistindo aí pensar sobre isso. Existe espaço para ideias divergentes na nossa igreja, ou na tua igreja, ou seja, qualquer igreja? A igreja tem esse espaço para pensamentos diferentes? Existe esse espaço? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para vocês. E a segunda questão é um testemunho. Vou rapidinho aqui falar para vocês o que aconteceu comigo. Vocês são professores assim como eu aí, já devem talvez ter passado por algo parecido. Eu entrei na sala, estava tendo uma aula anterior à minha, era sobre um debate,
E eu acredito que era sociologia, filosofia, deve ser uma aula dessa. E eles estavam falando lá sobre homossexualismo, feminismo e tal. E eu cheguei na sala, tava aquele climão assim, é, 3 meninas chorando na sala. E, cara, é horrível pra gente que é professor entrar numa sala e ver os alunos chorando, né? E aí eu me aproximei para conversar e tal. E aí descobri o que tinha acontecido, né? Então, basicamente, não existia salvação para as 3 meninas que tinham um gênero diferente, vamos dizer assim, dentro da sala de aula. Então, ali, naquela aula anterior, foi decretado, né, a perdição ali para aquelas 3, né? E eu comecei, eu até perdi, acho que uma aula de matemática e explicando, você sabe o que é pobreza de espírito? E aí falei, talvez não vai vir ao caso agora, mas um outro momento, e fariseu e publicano, e comecei a passar algumas coisas que eu achei interessante do evangelho. No final disso tudo, a sala assim ficou tal, e aquelas meninas vieram falar comigo e fizeram a seguinte pergunta. E essa é uma pergunta que eu quero para vocês também refletirem. Ela falou assim: professor, mas você é adventista? Então, assim, uma coisa para a gente pensar. Se a gente está oprimindo ou não as pessoas. E, para finalizar, eu fui esses dias atrás num restaurante. Eu e a Amanda, a gente se conhece desde criança. E a gente participava do Clube dos Bravadores juntos. E esse restaurante é de um menino que fez parte do clube, né? E agora, como o Guilherme bem colocou, a gente já está mais de idade, né? Então, assim, agora ele virou chefe de um restaurante, dono de um restaurante ali no Lago da Ordem, aqui em Curitiba. A gente foi lá conhecer o restaurante dele e ele começou a conversar com a gente e tal, e querendo ou não entrou nesse assunto de política. E quando ele viu que a minha opinião política era parecida com a dele, ele ficou em choque. Ele chamou a esposa dele e falou assim, agora eu esqueci, não vou falar nomes para não entregar, mas ele falou assim: olha, querida, eu quero te apresentar aqui um casal que é adventista e não pensa dessa forma. Então, são perguntas que eu faço para a gente pensar, né, no que a gente está realmente entregando ou o que a gente realmente está passando para a sociedade. Isso é uma coisa que me preocupa. Isso aí. Queria só comentar algo bem rapidinho em cima do que o Thiago acabou de dizer. Eu acho que a importância de a gente ter um estudo sobre a sociologia do adventismo, né? Entender que os adventistas eles são diferentes entre eles, coisa que não é comentada e não é falada no nosso meio. Então, o adventista ele é diferente entre ele por vários aspectos sociais, não necessariamente teológicos ou doutrinários, mas sociais. E isso você pode ver simplesmente pela diferença das igrejas. O adventista de uma central é diferente do adventista da periferia, né, e tudo mais. Então, eu acho que é interessante a gente deixar esse detalhe para a pessoa, quem está nos assistindo, fisgar. Cara, a sociologia do adventismo. Tem livros sobre isso, né? O que é? Como diferenciar isso daí? É interessante para um próximo debate aí. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto? Então, vou prosseguir. Uma das últimas perguntas é: se Jesus estivesse aqui, qual seria o seu posicionamento? E uma outra questão é possível ser cristão e ativista? O que vocês acham? Essa aí, eu até gostaria, se fosse possível, de ouvir de um especialista aí, que é o Pablo. Falar um pouquinho sobre isso. Ativismo, o que será isso? É umas coisas meio estranhas aí pra gente. Gente, Pablo, tá um tá? pouco ruim minha internet, mas assim, eu falei, se cair aqui, toca o barco, tá? Tem problema.
Cara, ativismo é muito abrangente, né? Eu Exatamente, o termo é posso bem. defender uma... Pois é, eu posso defender uma causa e não necessariamente participar de um movimento coeso que vai para a rua com essa pauta. Então, há vários tipos de ativismo. Por que eu falo isso? Para falar um pouco da pergunta do Vitor sobre Jesus seria ativista e tal. Se você pensar em estrito senso, tipo assim, ele pertencia a algum coletivo, ele pertenceu a algum movimento específico, não. Mas isso não quer dizer, é minha opinião, tá? Que Jesus não foi um ativista. E um ativista, por quê? Porque um ativista, ele tem um foco, ele tem um alvo, ele tem uma cosmovisão e ele age em prol daquilo, que sempre tem em vista um bem maior, né? Um bem coletivo. Se você pensar bem, Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele veio aqui para salvar a todos, mas a gente conversou um pouquinho isso na última live de novo, ele tinha uma maneira diferente também, muitas vezes, de abordar as pessoas. Jesus Cristo falou em Lucas 4, né, que ele veio para libertar aqueles que estavam oprimidos. Então, as escolhas de Cristo são bem interessantes, né? Eu estava reassistindo hoje uma série que é muito legal de assistir, pessoal. Não sei quem já assistiu, o The Chosen. É muito legal. Assistam, procurem na internet. Vale muito a pena essa série. E eu assisti o último episódio em que Cristo se encontrava com a mulher samaritana. Inclusive, foi tema até de um debates para quem tem o guia de estudos, né, da Igreja Adventista essa semana. A gente estudou um pouco sobre esse caso específico, né? E a gente vê que Cristo fez questão de encontrar com aquela mulher que pertencia a uma etnia, a um grupo religioso, social e político totalmente inimigo do seu, que era o judeu. Então não é à toa. Ele tinha um imperativo ao fazer as coisas, né? Ele tinha uma razão, um propósito. Quando Cristo vai e ele toca os leprosos, tem uma ação por trás disso. Porque os leprosos, na época, eram vistos como indesejados. Pessoas que, por serem excluídas religiosamente e espiritualmente, também socialmente. Aí você vê o grande intérprete da lei, pergunta a Cristo, né? Quem é o meu próximo? E ele vai e ele escolhe logo aquela pessoa que era a maior rival de todas dos judeus, que era o samaritano de novo. Ou seja, nada é por acaso. Então, eu vou voltar essa pergunta àquilo que eu falei no começo. Eu acho que Cristo ele tinha uma luta, sim. A luta contra o pecado, claro. A questão é, o que é pecado para você? Será que pecado para você é só descumprir uma regra? Ou será que também faz parte do que é ser pecado um sistema que oprime pessoas e que exclui e que relega a exclusão que vai tanto ser espiritual, vai ser social? Então, a gente não pode separar as coisas. Mais uma vez, né? O Marcelo falou muito bem isso. A gente separa. Uma coisa é o mundo sobrenatural, físico e espiritual. Nossa luta não é contra a carne, pessoal, é só contra as potestades. Então, eu me alieno de tudo aquilo que envolve o ser humano. O ser humano que passa por aflições, que passa por sofrimento, que tem que todo dia acordar, trabalhar com o sol do seu rosto para colocar o pão em casa. Tantas mulheres, por exemplo, que sofrem com maus tratos, com violência. Tantas pessoas que ainda hoje são homofóbicas, oprimem e e também com ações. Aí eu penso, será que o evangelho também não tem uma mensagem relevante para as pessoas que se sentem oprimidas socialmente? Será que essa opressão é só social? Eu também posso falar que é sim social, mas também é espiritual. Então, eu vou falar de mim, tá? Eu passei pela faculdade de humanas, é um lugar muito legal para você ver várias pessoas diferentes, com ideias diferentes, tem vários movimentos sociais, eu fiz mestrado também. Eu nunca quis muito me envolver, mas é uma coisa minha, tá?
plenamente nesses coletivos. E eu não condeno quem seja cristão e que faça, e age nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me comunicar muito com esses grupos. Porque eu sei que o reino de Cristo também oferece respostas para as questões pelas quais eles lutam. Então, eu sei que o reino de Cristo tem respostas a ofertar para as pessoas que lutam no movimento negro. Eu sei que tem. Eu sei que tem também resposta para pessoas que lutam nos feminismos. Eu sei que tem. Porque são lutas sociais que, por mais que a gente sabe, como é ser humano, você tem seus problemas também? Claro que tem. Mas eu tenho certeza que a gente pode manter o diálogo. E eu vou falar de mim. Eu prefiro muito mais, muitas vezes como cristão, me chegar a essas pessoas e travar um diálogo sobre essas questões sociais, do que, infelizmente, muitos cristãos que acham que, de fato, isso aí é coisa só para os comunistas. Isso é coisa aí de gente que tem intenção política por trás. Pessoal, se eu não entendi isso como cristão, é porque talvez eu ainda falte entender muito sobre o reino de Cristo. Porque, como vocês já falaram, o reino de Cristo, ele virá, mas ele já nasce no coração da gente. Como o grão de mostarda, né? Que é pequenininho, mas ele vai aumentando. E ele vai de encontro principalmente com as pessoas que estão precisando de ajuda para aliviar o seu sofrimento. Então, eu tenho para mim que a mensagem de Cristo é de esperança, de libertação para oprimidos que não são só oprimidos socialmente, também são espiritualmente. E também é uma mensagem de juízo para aqueles que oprimem. Só que eu posso ser também esse opressor. Então, a mensagem de juízo também é para mim. Quando eu falo que é para os outros, é muito fácil, né? Mas a mensagem de juízo de Cristo também é para mim. Eu posso, sim, ser também alguém que oprime. Cara, então, assim, eu acho que o cristão, ele pode se engajar em causas sociais, ele pode se engajar em causas que tem a ver com a de Deus que é perdida. Quando eu vejo, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo também no Brasil, pessoas por causa da sua cor de pele sofrendo preconceito e racismo e opressão. Quando eu vejo mulheres que sofrem pela condição de ser mulher, quando eu vejo pessoas homossexuais que sofrem, que são infelizmente excluídas de várias oportunidades pela sua condição, quando eu vejo isso, me tem uma inquietação, porque eu sei que o reino de Cristo é para essas pessoas, porque essas pessoas sofrem. E é isso que Cristo veio fazer, libertar as pessoas daquele sofrimento. É o que você falou, Tiago. Eu não tenho para elas uma palavra de condenação. Eu tenho uma palavra de salvação, de libertação. Mas isso não sou eu que vou oferecer, né, Cristo? Então, viver esse reino, eu acho que é a melhor forma de ativismo que podemos ter. Viver e propagar esse reino de Cristo. Acho que contribuindo muito aí com o que o Pablo falou, vou citar também uma cena aqui do Chosen, né? Que pode ser assistida aí num aplicativo deles mesmo, com a qualidade boa, no YouTube mesmo. E tal. Tem essa cena que é logo depois de Jesus fazer um milagre dos peixes, dos pescadores puxarem as redes, e ali está cheio de peixes, né? E ali no contexto que a história cria, aquilo ali salva até a pele de Pedro e tal, com os impostos e tudo mais. E aí Jesus vai fazer um chamado para Pedro. Pedro, venha ser pescadores de homens e pesque de todos os tipos, né? E o que cair na rede é peixe, no ditado brasileiro, né? Isso não está no seriado, enfim. Mas a ideia é o seguinte, ele fala o seguinte, Pedro, pegue todos que você puder. Porque daí, na hora, eu que vou ver qual que vai para venda e qual que eu vou lançar fora. E tal. Então, a preocupação do discípulo é pregar a mensagem, é jogar a rede. O que cair na rede é peixe. Né? O que tiver em contato o que tiver ao meu poder, é aquilo ali que eu vou influenciar, que eu vou buscar. Então, quando a gente pensa, de repente, e se Jesus vivesse hoje? E como que ele ia viver? Jesus, ele é o cara mais imprevisível de todos. Se eu conseguir responder isso, cara, eu acho que eu vou
eu vou dar com o burro nas águas, se assim dizer, né? Porque ele é totalmente imprevisível. Ninguém conseguiu, na época, explicar Jesus quando ele chegou ali, as atitudes dele. Os discípulos não entendiam, os rabis, os mais doutores, não entendiam. Então, ele era totalmente imprevisível. E até, talvez, para a gente pensar, citando aqui um professor meu, o doutor Amin Rodor, de que a salvação não é de eu pensar no como Jesus viveu. Ah, eu vou ser salvo como Jesus viveu, né? Viver como Jesus viveu. Mas eu vou ser salvo porque ele morreu na cruz, né? E porque ele viveu. Então, isso faz refletir. E aí, nessa questão do ativismo e tal, é revolucionário, talvez, a vivência que Jesus proporciona para a gente, no porquê, porque isso muda muita coisa. Então, o cristão, talvez, ele não é perseguido hoje nas estruturas políticas. Por quê? Porque, de repente, nas estruturas políticas, nós estamos concordando com a opressão. Porque o momento que a gente discordar com a opressão, talvez a gente vai talvez a gente vai aí ser um pouquinho perseguido. Enquanto a gente tem uma realidade que 10% da população vive com 90% da renda do país, e a gente, de repente, querer tirar um pouquinho disso para dar para os outros 90% que estão vivendo só com 10%, os 10% vão chiar, com certeza. Vão se mexer. Entende? Então, é uma situação. Claro, a gente está falando, talvez, eu acabei puxando para um lado das finanças e tal, de um lado social. Mas a questão é o diálogo, o quanto você consegue manter o diálogo com essa pessoa e proporcionar para ela. E aí eu queria citar também uma doutora adventista, uma doutoranda, melhor dizendo, doutoranda na Universidade de Boston, Marina Garner, que foi minha professora no ensino médio e tal, em ensino religioso. Ela é doutoranda em filosofia, que ela menciona, você quer ser um cristão que não acredita no cristianismo? Beleza, veja bem, os exemplos que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou falando que existe cristãos que não acreditam no criacionismo. Existem cristãos que são de esquerda, existem cristãos que são de direita, existem cristãos que acreditam na Terra plana. Existem vários tipos de cristãos, há um universo. Se você, de repente, é um cristão de que não acredita na volta de Jesus, você continua sendo cristão. Há essa possibilidade, pelo menos no âmbito social. O convite que eu estou fazendo é se você está com um relacionamento com Deus, porque aí não existe cristianismo. Se você não tem um relacionamento com Deus, e se na sua experiência você não está conseguindo viver esse relacionamento, aí não existe cristianismo. E é por isso que nessa experiência o diálogo ele é interessante. Você manter o diálogo. Porque na experiência que o outro está vivendo com Deus, você está sendo contemplado. Você está sendo acrescentado. A sua experiência está sendo acrescentada. E a sua experiência acaba acrescentando do outro também. Então, por isso que você tem no cristianismo uma ideia de reconexão de laços, de buscar fortalecer os laços. Às vezes a gente quer romper os laços. Não se misture com essa pessoa, não se misture com esse tipo de situação, não se misture com isso, não. O cristianismo está com o se misturar. Justamente para você fortalecer os laços e entender que na sua experiência você pode, talvez, trazer alguma situação para a pessoa que está vivendo do seu lado, e a experiência dela com Deus, de repente, vai contribuir para a sua também. Mas alguém gostaria de complementar aí?
Eu acho que tá bom, né, Vitão? Vamos ver, Já tá longa a nossa live aí. Eu já galera. tô pensando só na pizza agora. Então, fechou, galera. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, disponibilizando tempo para a gente, né, que é tão precioso, e eu sei que esse é o compromisso de vocês. Então, mais uma vez, agradecer por vocês abrirem um horário na agenda para a gente, né. E o pessoal que está assistindo, né, quero agradecer vocês por terem assistido também, e que a gente possa tirar nossas próprias conclusões, né. A gente ouviu aí bastante gente falando, opinião de especialistas, mas que você aí de casa também tire as suas próprias conclusões e que a gente possa crescer cada vez mais e que a gente seja a luz para as pessoas como cristãos, né? Acho que isso que a gente pode tirar dessa nossa reunião de hoje, né? Porque muitas vezes nós como cristãos estamos, como é que eu posso dizer, sendo opressores ao invés de mostrar o evangelho de Cristo, né? Nós estamos dando um mau exemplo como cristãos e com certeza não é isso que Deus espera de nós. Então, é isso, galera. Ficamos por aqui. Quero agradecer muito vocês mesmo. E tamo junto aí. Falou!